Olá, graça e paz. Como vai você? Como vai sua casa, sua família? Que o Senhor Jesus te abençoe e que o Senhor Jesus esteja inundando o seu coração da sua graça maravilhosa. Juntos novamente, né? Andamos aí meio que perdidos, né? Nessa questão, mas retomando pela graça do Senhor. Tivemos algumas dificuldades de saúde, mas pela graça do Senhor estamos recuperados e Deus tem nos dado graça, né? E você? Como você está? Firme no Senhor? Vamos então à meditação do nosso salmo, o salmo de número 78. Este salmo é um salmo um pouco longo e, portanto, nós iremos dividir o salmo em duas meditações, hoje e amanhã. Hoje vamos ler este salmo do versículo 1 até o versículo 39. E depois, amanhã, estaremos lendo do salmo do versículo 40 até o 72. E este salmo é um salmo que fala da providência de Deus. A doutrina da providência é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, que é um Deus de providência. Ele providencia todas as coisas para nós, inclusive o meio e o único caminho para a nossa salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a maior providência de Deus sobre a nossa vida. Mas Ele providencia na história, durante toda a história do seu povo, recursos necessários para que o seu povo possa continuar adorando e glorificando o teu nome. Ele também providencia livramento para todos nós nos momentos difíceis da nossa vida. E este salmo narra exatamente isso: Deus, na sua providência, livrando, sustentando e conduzindo o seu povo com mão poderosa até estes dias, até aqui, e vai continuar conduzindo o seu povo até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao salmo então. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo:
pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo, disse, continuaram a pecar, e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, com a língua lhes mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia sua ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Muito bem. Até aqui, nós percebemos então neste salmo, queridos amados irmãos, se você prestou bem atenção na nossa leitura, você pôde perceber como Deus foi misericordioso, bondoso com o seu povo, e Ele continua sendo misericordioso e bondoso. Até o versículo 39 aqui deste Salmo 78 que nós lemos, você vai perceber como Deus conduziu o seu povo, mas não apenas conduziu, foi providenciando todas as coisas para que este povo não perecesse no deserto. No deserto ele providenciou uma coluna de fogo para aquecer o seu povo à noite. Durante o dia, uma nuvem seguia o seu povo, cobrindo o seu povo do sol escaldante do deserto. Quando eles tiveram sede, Deus providenciou água. Quando eles tiveram fome, Deus providenciou o maná do céu. Então veja, Deus foi conduzindo o seu povo, e o seu povo mesmo assim se manteve rebelde. E uma expressão que se repete aqui constantemente neste salmo é o fato de que não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Queridos, não é diferente. Queridos, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Nos dias de hoje, a gente percebe Deus providenciando todas as coisas para nós. A gente percebe Deus sendo fiel, nos mantendo, nos sustentando, nos conduzindo no nosso dia a dia.
E às vezes nós não confiamos no Deus da nossa salvação. É preciso confiar em Deus, porque Deus não apenas é um Deus criador de todas as coisas, mas Ele também é um Deus de providência e que dia a dia providencia todas as coisas necessárias para a nossa subsistência. Há também uma orientação neste salmo muito importante a você que é pai, a você que é mãe. É a transmissão da sua fé, da sua confiança em Deus, do conhecimento de Deus que você tem para o seu filho. O início do salmo diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Para quê? A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como nossos pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então veja, amado, há uma recomendação, uma orientação, uma ordem de Deus importantíssima aqui para nós que somos pais e mães. É a transmissão da palavra do Senhor, dos feitos do Senhor para os nossos filhos, para que eles se tornem filhos que depositem a sua confiança em Deus. Sabe qual o maior legado que você pode deixar para o seu filho? Não é dinheiro, não é posse, não são riquezas. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é a sua fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o fato de seu filho, sua filha, querer te imitar no serviço a Deus, na adoração a Deus, na fé no Deus Criador dos céus e da terra. E como devemos fazer isso? Transmitindo, ensinando os nossos filhos. Nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, de correria, muitas vezes, talvez essa pandemia poderia ser melhor aproveitada por nós, se nós então gastássemos o tempo que nós ganhamos com essa pandemia, ficando em casa, ensinando os nossos filhos a palavra de Deus. Porque isso não é perda de tempo, pelo contrário, é ganho. Mas, amado, você ainda pode começar a fazer isso. Se você não fez até aqui, você pode começar a fazer. Se você fez, continua fazendo. Continua fazendo. É uma recomendação de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine, que Deus te capacite. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.